Irmão, estenda as mãos para cá. Vamos abençoar a vida do Maurício. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu filho, que tanto tem se esforçado, Deus, para nos ajudar a admoestar, a cuidar uns dos outros. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que habita nele, dê sabedoria a ele, que ele possa relembrar, ó Pai, trazer à memória aquilo que ele tem se alimentado no decorrer da sua vida, porque a Tua igreja carece, Deus, de ouvir a Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós como igreja do Senhor, o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje eu estou igual filho de pastor mesmo. Faz tudo. Ô Senhor. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Marcos, livro de Marcos, capítulo 4. É conhecidíssimo, né? Assim como toda a Bíblia, para todo crente, oh glórias, aleluias. Eu vou só mudar a versão da minha Bíblia aqui, para acompanhar o que está aqui na frente, tá? Se vocês não sabem, a nossa igreja usa no telão aqui a versão NVI, e é uma versão muito boa. E se você puder adquirir ela, é ótimo, mas se não, tem também na internet, online. Tem alguns aplicativos também. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1, tá? Está escrito alguma coisa antes do versículo aí para vocês? Algum título? A parábola do semeador. Vamos ler? Novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Imagina isso aí, gente. Imagina a cena. Que maravilha. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu, obrigado, Vanessa, caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode se assentar. Eu me lembrei dessa passagem há 2 semanas atrás, e logo me veio à mente uma conferência que eu fui há um tempo atrás, chamada Legado. Nessa conferência pregaram vários homens de Deus, foi muito bacana, eu passei mal a conferência toda, foi maravilhoso. E um dos pastores, um dos pregadores foi o Jonas Madureira. Ele é um pastor muito, muito bom. Se você não conhece, por favor, procure ele no YouTube, ele é excelente. E ele estava falando sobre uma parábola também, mas em Lucas 15, que era a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. E quando ele começou a falar sobre isso, ele ensinou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele mostrou que essas parábolas, o título dessas parábolas estava errado. A parábola da ovelha perdida fala sobre a ovelha, mas fala muito mais sobre o pastor que vai até a ovelha, faz todo o percurso de trazê-la de volta e se alegra. A parábola da dracma perdida fala muito mais sobre a mulher que perdeu uma dracma e, achando ela, faz uma festa. E a parábola, que foi a principal, do filho pródigo, fala muito mais sobre a atitude do pai diante de um filho que volta. E aí eu fiquei com isso na cabeça, realmente, os títulos estão errados. E na parábola do semeador não é diferente. O título, às vezes, ele acaba nos enganando. Nós precisamos entender uma coisa: a palavra de Deus é inspirada por Deus, amém? O título não. Por isso que algumas Bíblias não têm título. Os versículos são feitos para nos ajudar, mas aquilo foi escrito de forma linear. Isso nos causa problemas também, sabia? João 3, a passagem de Nicodemos encontrando Jesus, o novo nascimento. Se você não lê o capítulo 2, você entende errado aquela passagem. No final do capítulo 2, Jesus está numa festa, faz grandes maravilhas, e o povo gloria a Jesus. E termina falando assim: mas Jesus não se apegava a nenhum deles, porque conhecia o coração do homem.
E aí, continuando, havia um homem chamado Nicodemos. Em toda a conversa, enquanto Nicodemos falava, parece que Jesus é grosso, mas na verdade ele conhece o coração de Nicodemos. Como que eu sei disso? O capítulo 2. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso quer dizer que todo título é ruim? Não. Eu não me esqueço que João 3, na NTLH, o título é Uma Vida Nova para um Homem Morto. Nunca mais esqueci disso. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas não é inspirado por Deus. A gente precisa entender isso. Ok. Sabendo disso, o foco então da passagem que eu acabei de ler do semeador, a parábola do semeador, é o semeador. Vamos voltar um pouquinho? Versículo 3. Ouçam, um semeador saiu a semear. É isso. O que é falado sobre o semeador? Que ele saiu a semear. Mais o quê? Mais nada. Lembra que eu falei aqui nos dias de oferta sobre interpretação de texto? Se você analisar, quem é o foco dessa passagem? Não é o semeador. Não é o semeador. O foco não está no semeador e nem na semente. Não que não sejam importantes, tá? Mas vamos continuar lendo, versículo 14. Jesus lhes respondeu no 13: Vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Jesus agora vai explicar a parábola do semeador para os seus discípulos. E ele começa assim: o semeador semeia a palavra. Daí a gente já tira quem é o semeador e o que é a semente. A semente é a palavra. Então o semeador é aquele que prega a palavra. Começando de Jesus até os dias de hoje, os pregadores, tá? Logo, o foco não está no semeador, nem na semente, não que não sejam importantes, mas o foco está nos tipos de solo. Jesus agora discorre do versículo 15 até o 20 sobre o que são cada tipo de solo onde a semente caiu. Vamos ler? Versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Vamos aí. Esse é o primeiro tipo. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não há raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Abandonam quem? A palavra. Isso é muito os dias de hoje, né? As pessoas estão bem. Quando elas começam a passar por problema, qual é a primeira coisa que elas largam? Jesus. É ele que causa os problemas, né? Não é nós, não. É ele. Outra ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Esse cara é um cara especial, porque ele passa a vida inteira na igreja. Ele passa a vida inteira diante da palavra, mas não serve de nada. É aquele cara que está há 10 anos na igreja e nada muda. A mentalidade não muda. É uma pessoa difícil de chamar atenção, porque já sabe de tudo. Essa pessoa. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então, já temos aqui a explicação. O foco é o solo. E quem é o solo? As pessoas. Nós somos esse tipo de solo. Nosso coração é esse tipo de solo. Amém? Nós temos então 4 situações: a beira do caminho, o terreno pedregoso, os espinhos e a boa terra. E notem que dessas 4 posições, na verdade são só 2: terras ruins e uma terra boa. É simples assim. Existem terras que são ruins, aquelas que nós não devemos ser, aquilo que a gente não deve praticar, e uma terra boa. Então precisamos entender o que seria uma boa terra para podermos aplicar a parábola do semeador na nossa vida. Eu vou usar ainda a parábola do semeador para não confundir ninguém. Mas mais fácil seria a parábola dos solos, a parábola das pessoas, a parábola do coração humano. É disso que Jesus está querendo falar, tá? E aí eu queria que vocês repetissem comigo a frase: a Bíblia interpreta a si mesma. Pronto. Como nós vamos saber aplicar a parábola do semeador? Olhando para a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesma, tá? Toda a questão que a Bíblia deixa encontra resposta na própria Bíblia. É claro
que existem questões que Deus não quer nos responder com a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro astrológico, então ela não se preocupa em estar astrologicamente correta. A Bíblia não é um livro de fósseis, então ela não se preocupa em datar cada animal que existiu e foi extinto, nada disso. A Bíblia não é um livro de culinária, então ela não se propõe a mostrar a fórmula correta de nenhum alimento. A gente precisa entender o que a Bíblia é e o que ela tem a nos explicar. E mediante a salvação, as coisas da fé, tudo que você encontrar e tiver dúvida, a resposta está na Bíblia. Você encontra uma questão na Bíblia e a resposta tem que estar nela mesma. A Bíblia é suficiente, gente. Suficiente. A base da interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. Até mesmo os livros teológicos são baseados em textos que explicam ou ajudam a entender o texto bíblico base. Porque aí vem a questão. Se a Bíblia é suficiente, então por que nós lemos livros cristãos? É simples. Assim como você ouve uma pregação para entender melhor o que a Bíblia diz, esses livros estão aí para nos auxiliar a entender melhor a palavra, mas nunca indo acima da palavra, ou sendo melhor que a palavra, ou conjecturando o que seria. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Nós precisamos tomar cuidado com as pregações que nós ouvimos e com os livros que nós lemos, mas eles são excelentes para nos ajudar a entender as coisas da própria Bíblia. E eles nos ajudam a entender como? Nos mostrando outras passagens da Bíblia. Ah, mas eu não conseguiria fazer isso sozinho? Não, conseguiria, vai lá. Se Deus colocou grandes homens para nos ajudar, quem somos nós para não aceitar essa ajuda? Quem somos nós? Um bom livro cristão tem como base as Escrituras. Sabendo disso, precisamos perguntar à Bíblia o que seria uma boa terra. E ela começa a nos dar a resposta sobre esse assunto, lendo o próprio texto. É um negócio que, às vezes, a gente fala aqui e acaba virando um jargão qualquer. Mas a Bíblia interpretar a si mesma também diz respeito à Bíblia ser suficiente para nos explicar as coisas no próprio contexto dela. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, todo texto tem o seu contexto. E no contexto aqui, Jesus ele não só conta a parábola, como ele explica. Então, é só olhar para a parábola que nós vamos entender o que seria essa terra boa. E a boa terra seria o oposto das outras terras. É simples. Se uma terra é cheia de pássaro, que é à beira do caminho, não tem proteção nenhuma. A outra terra é cheia de pedra, aquela confusão toda, ninguém cuidou ali. A outra ninguém cuidou menos ainda, não tem aquele tanto de espinho. A boa terra não pode ter nada disso. Ela deve ser protegida dos pássaros. Ela deve ser uma terra limpa de espinhos e pedregulhos. E nós já começamos a entender aí como nós devemos ser. Amém? E tá, nós estamos falando de pessoas, falando de solo, mas falando de pessoas, que eu não sou um agricultor. E estamos falando do coração humano. Como o nosso coração deve se portar mediante a palavra de Deus. Assim que a palavra de Deus entra, e ela tem que entrar em uma boa terra. Então nós precisamos entender o que é essa terra, preparar essa terra, para que quando a mensagem vier, a gente consiga absorver e gerar frutos com isso. Cara, isso é importantíssimo. Eu acabei de falar aqui de uma pessoa de 10 anos de igreja, eu vejo isso demais. Gente que está na igreja há 1000 anos e não consegue dar fruto, cara. A pregação nunca é para ela. Nunca é. As que são para ela são as emocionalistas, as que falam exatamente do que ela está passando. E aí elas vão para a igreja de revelação. Onde lá não tem palavra nenhuma, porque a letra mata. Acontece muito, cara. Acontece muito. E no final das contas, gente, o culpado é sempre o homem. Sempre o homem. Deus nunca é culpado. O homem é culpado. É culpado por buscar na igreja aquilo que a igreja não propôs. A igreja não propôs resolver todos os seus problemas. Não propôs. A igreja não propôs trazer alívio imediato. Não propôs. A igreja está aqui para adorar a Cristo Jesus. E em resposta a isso, Jesus é bom o suficiente para nos dar calma. Para mover o nosso coração em direção à vontade dele. E não o contrário. Palavras, jargões, cara, são perigosíssimos. Estava conversando com meu tio esses dias. O quão perigoso é um jargão. As pessoas falam uma frase e falam assim, nossa, essa frase tá, é isso aqui que define. Não define. O evangelho é muito mais do que isso. Sabe aquela frase famosa? Pregue, se necessário, use palavras. Olha que bonito. Olha que bonito. Você prega. Eu também já falei demais. Prega, se necessário, use palavras. Vamos lá então. Vamos botar o C que não está usando palavra e tal, com boas ações, e vamos botar o espírita, um do lado do outro. Qual a diferença?
O problema é que quando a gente vai contra esses jargões, a resposta é sempre: não, mas as obras são importantes. Ninguém está falando que não é. Eu estou falando que você precisa mostrar para as pessoas, depois das suas obras, o que está acontecendo. Por que você mudou? Por que você não faz o que você fazia antes? Por que você não faz o que todos estão fazendo? Jesus. Essa é a resposta. Então pregue e use palavras. Por que não? Qual o problema? Isso é só uma desculpa para a gente não falar nada. E falar: não, eu estou pregando com as minhas ações. Ninguém está ligado que você é crente, não. Que todo mundo é bonzinho, gente. Todo mundo. Aí eu não bebo. Gente, eu conheço uma porrada de gente que não bebe. Não, eu nunca traí. Você não fez mais que sua obrigação. Você não está entendendo, não? O povo parece que é uma medalha. Não parece? Caraca. E eu fico pensando nessas coisas. Não, mas as obras, às vezes você não tem como falar. Suas obras vão na frente. Tá? Mas se prepara, você vai ter que falar uma hora. Elas vão na frente. Eu não tenho oportunidade. Jesus, vai me dando oportunidade aí. Enquanto isso eu não mato, não roubo, não faço estranho. Mas me dá oportunidade. Alguém vai virar para você e falar: seu Alisson, diferente, o que aconteceu? Aí, então, você tocou num assunto que é: eu domino. Jesus, meu irmão. É Jesus. O crente que não quer essa oportunidade para falar é só um medroso mesmo. É só um covarde. E no céu não tem covarde, gente. Não tem. Então, eu estou me atrasando. Pensando ser uma passagem sobre o coração, logo me vem à mente Ezequiel 36. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês? Ezequiel 36, a partir do versículo 22. Ezequiel capítulo 36. A partir do versículo 22 diz assim: por isso, diga à nação de Israel. É Deus, tá? Deus. Assim diz o soberano Senhor: não é por sua causa, nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do Senhor, do soberano o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu tirarei dentre as nações, eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Ótimo, ótimo. Mas o que mais Deus vai fazer para esse povo? Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. A nação de Israel, as nações vizinhas, na verdade, zombavam de Israel por ela ter sido destruída e o seu povo ter sido levado em cativeiro por causa do pecado de Israel, tá? Deus envia o juízo, mas promete não punir Israel para sempre. E aqui existe uma das maiores promessas do Antigo Testamento: aspergirei água sobre vocês e vocês ficarão limpos. Tirarei de vocês um coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Porém, o meu próprio espírito em vocês, e eu, o Senhor, farei com que vocês sigam a minha lei. Levando tudo isso para o lado da parábola que nós lemos, um solo bom é aquele limpo. Um solo limpo. E aqui Deus ele promete que vai limpar. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Isso nos traz alívio, porque é Deus que nos limpa dos nossos pecados. Ele é capaz também de nos livrar de tudo aquilo que nos impede de ouvir a sua palavra. Quer um solo limpo? Um coração limpo? Livre? Aí, o próprio Deus faz isso. E sobre o Espírito: darei a vocês o coração novo e porei o Espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. Aquela pedra, lembra? Que a semente cai, dá umas raizinhas, mas logo queima com o sol. Isso vai ser tirado. Em troca darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Ou seja, o Espírito Santo
nos é dado no momento da salvação. O Espírito Santo é aquele que nos livra das ciladas do maligno. É o responsável por nos guiar no caminho seguro, onde os pássaros do dia a dia não têm poder para nos roubar a palavra que foi lançada. E daí já vem o primeiro lembrete. A salvação do início ao fim pertence ao Senhor. E eu já falei isso aqui muitas vezes, né? Eu queria ler isso com vocês. Apocalipse 7. Versículo 9 e 10. Aqui também tem um título: A grande multidão com vestes brancas. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Isso não sou eu falando, isso é a palavra de Deus. A salvação do início ao fim pertence a Deus. E essa salvação vem acompanhada do processo de santificação. Essa é uma dificuldade que as pessoas têm de entender a diferença entre salvação e santificação. Uma pessoa que está no pecado e você vai chamar a atenção dela, vira para você e fala assim: não, eu estou no processo de salvação. Não existe processo de salvação, existe salvação. O processo se chama santificação. A salvação é instantânea, a santificação não. A salvação é um dom de Deus. E Ele nos dá, por intermédio dEle, graça para que nós possamos passar pelo processo de santificação. Ele fala isso em Ezequiel: eu vou pôr minha lei e eu vou guiar vocês. João 6,47 diz: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não terá, não um dia vai ter, tem. Cremos em Cristo Jesus, vivemos para Jesus, ótimo, salvação. Agora vem o processo de santificação. Então, da parte de Deus, Ele já limpou essa terra nossa. O nosso coração de pedra já se tornou um coração de carne, um coração que agora ouve. Nós somos limpos, vestes brancas. Ou seja, o lavrador cuidou da terra, cuidou. E agora? Agora a gente mantém, né? Porque se nós não mantermos, os espinhos crescem. Se nós não prestarmos atenção, a semente pode acabar caindo na pedra, e não do lado dela, não sei. Se nós não ficarmos espertos, os pássaros vêm. Então vamos lá com os cuidados para o solo. Em 1 Coríntios 10, 12 está escrito: assim aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Aquele que está firme, cuide. Não, aquele que pensa estar firme. Calma. Humildade, rapaz. Humildade. É o que nos falta. Não, prego demais. Muda nada. Muda nada. Antes de pregar hoje, eu falei com Jesus: Jesus, se o Senhor não estiver comigo, e se eu não entender, não quero. Ah, mas você vai ajudar os irmãos. Mas eu não ajudo eu. Aí complica para mim. Eu estou aqui pregando uma coisa para vocês, isso não me toca em nada. Precisa me tocar. Precisa. Porque é daí que vem a mudança. E cara, o quanto eu vejo as pessoas perdendo o domingo, perdendo a quarta-feira, não por não virem, mas por virem e estarem de corpo presente aqui, ou por virem e esperarem alguma coisa, e essa expectativa não é atingida e ela se frustra. Ela mesma sufoca a semente, não quer também mais não. Ela mesma. Se eu pudesse, eu obrigava cada um de vocês a ler o livro do Clube do Livro. É um diabo falando exatamente isso. Vamos sufocar essa semente. Eu vi, isso é uma das cartas, tá? Eu vi que o seu paciente, aquele que você tenta, começou a ir na igreja. Calma, respira. Quando ele estiver orando pela mãe dele, é o que diz a carta, tá? Quando ele estiver orando pela mãe dele, lembra da raiva que a mãe dele faz nele. E aí, ele vai achar que está orando, mas na verdade ele está ficando com cada vez mais raiva. E quando ele terminar, levantar, ele vai lá brigar com a mãe. Gente, quantas vezes eu me vi sentado aqui pensando em outra coisa. E na hora que eu me toquei, eu estava de mão levantada e já tinha passado 4 músicas já, não dava nem tempo mais. Talvez para vocês eu adorei. Olha o menino aqui na frente, de mão levantada. Para mim não mudou nada. Foi um dia perdido. Um dia perdido.
A gente tem que saber identificar isso. Ah, mas as pessoas têm que entender que nem todo mundo está num dia bom. Gente, a figueira também não estava, não. E Jesus não quis entender nada, não. Não tem que entender, gente. Nós viemos aqui com o propósito de adorar o Senhor. Se você vai sair daqui com a sua bênção ou não, é só um acrescento. Se você vai sair daqui feliz ou não, é só um acrescento. Eu vim aqui com um propósito. Eu não vou na minha empresa para ficar alegre. Vou na minha empresa para trabalhar e ganhar dinheiro. Pronto. Então eu vim para a igreja para adorar. Pronto. Gente, o que isso vai acarretar? Muita coisa. Mas tem coisa que eu nem vou saber. Nem vou saber. Coisa que eu não tenho maturidade para ter. E Deus fala, não. Que bom que você está me adorando. Maravilhoso. Ainda não. Porque você não está pronto, cara. Ou porque eu não quero te dar isso não. Eu quero te dar outra coisa. Ou também não quero te dar nada não. Igual com o Jó. Ô Jó, quem que é você, irmão? Você está falando demais. Abrindo boca demais. Você estava aqui comigo quando eu criei as coisas? Não está, ó. Faça o que eu quiser, senhor. A gente tem que entender isso também. E se Deus não nos der aquilo que a gente quer? Muda o que para Ele? Ele continua sendo santo. E Ele é mais santo ainda por não nos dar, porque Ele sabe mais do que a gente. Essa é a verdade. E se a gente esmurece por causa dessas coisas, é o solo que não está sendo cuidado. É o coração que está se fechando. E aí vem 2 Coríntios 13, 5. Paulo diz, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Provem-se a si mesmo. Vamos ver se eu sou crente mesmo nesse trem. Eu vou pregar para aquele fulano ali. Vamos ver então. Vamos ver então. Gente, uma das coisas que o Satanás roubou de nós, roubou, tá? Da igreja, foi o debate. No debate você ganha um irmão, mas debate para a igreja é intriga. Não pode debater, não. Cuidado. Não vou falar, não, que. Não, eu começo a falar, meu tio fica irritado. Irrita ele e a tia do lado. Faz eles embora. Mas não deixa eu falar do Senhor Jesus desse jeito, não, senhor. Gente, nós somos bobo. Sabe aquela coisa de, eu sou crente, mas não sou bobo, não. Não, mentira, nós é bobo sim. Nesse caso, nós é bobo sim. Nós aceita, tem que deixar mesmo. Gente, nossa, eu estou lá na empresa, o patrão comprou pizza, 2 pedaços para todo mundo e 1 para mim, tá bom. Hein? 1 pedaço, eu não ia comer nenhuma pizza. Comi 1 pedaço, tá bom demais, não tá? Tá maravilhoso. Eu quero o que é meu. O que é seu? Nada não, irmão. O irmão é mais importante. Os outros são mais importantes. O seu testemunho é mais importante. Agora, mexeu com a fé, mexeu com o leão. Irmão. Aqui, o que vocês estão falando? Do meu Jesus. Esse cara que vocês estão falando aí, né? Esse cara é um Jesus com J minúsculo, porque tem nada a ver com o Jesus das Escrituras, não. O Jesus. Cara, a gente tem que ser esperto, astuto como a serpente. É isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser. Entender o momento de calar, mas entender o momento de falar. Entender. Graças a Deus, a minha resistência na minha casa sobre a palavra de Deus era meus pais reclamando quando eu voltava do culto. Nunca me impediram de ir no culto, mas deixa me impedir. Eu brinco, gente. Se lá em casa, Dani dá 2, fala, não quero saber de Jesus não. Eu vou virar 2 vezes mais crente que eu sou. Eu vou vir Cassiano, que eu odeio. Lá em casa vai ser uma barulheira. Vamos fazer um culto aqui domingo. Não, então eu vou sair. Sai, quando você chegar, nós fazemos o culto. Sem problema nenhum, uma hora você tem que voltar para casa. A guerra, meu filho. É guerra. Guerra. Então eu vou embora. Vai embora, porque aqui em casa o pau tora, irmão. Jesus 24 horas. A gente tem que começar a entender isso. Nós vivemos para Jesus ou nós vivemos para as coisas que Jesus dá? Nós vivemos para Jesus ou vivemos para Jesus porque está bom aqui na igreja? Gente, eu encontrei a igreja bíblica depois de passar por várias igrejas que não foram tão boas assim. E assim, se aqui um dia não tiver jeito, vamos supor que não dá jeito, Robin, nós vai embora. Vai para outra igreja. Nós fazemos uma igreja Missão Ágape 2. Pronto. Bota um 2 do lado assim, grandão. Fala assim, gente, não é Missão Ágape, é 2 agora. Gente, desistir da igreja nunca, mas nunca na vida. Desistir de congregar. Mas o problema são as pessoas. Em todo lugar, gente. Inclusive eu. Chamo pessoa também. Eu também sou pessoa. Porque nessa equação nunca tem a pessoa, né? Eu ouvi um cara falando isso uma vez que eu falei, Senhor Jesus, eu vou calar. Se eu falar demais, eu bato. Não pode. Ele falou assim, não, porque eu sempre me doei para os irmãos e ninguém nunca se doou. Mentiroso. Mentiroso. É uma pessoa que não reconhece o que as pessoas fazem por ela, porque nunca é suficiente. Olha o que eu fiz, tem que fazer por mim, tem que nada. Gente, não estão aqui para receber justiça, não, vocês sabiam disso? Não estamos aqui.
Casamento não é para ser justo. Não é. Amizade não é para ser justa. Gente, eu estou me alongando, mas eu vou me alongar mais um pouquinho. Eu vi hoje uma menina contando uma história de que ela emprestava o Wi-Fi para o vizinho, e um dia eles estavam conversando, e aí o vizinho falou que colocou Netflix, e ela falou assim, nossa, eu não tenho tempo de assistir, mas se você quiser, brincando, né, se você quiser me passar a senha, aí a mulher do cara falou assim, não, nós compramos, nós não vamos dividir senha com ninguém não, beleza. Depois de um tempo a mulher e o cara começa a brigar, vai lá na vizinha e fala assim, a internet não está funcionando mais não, ela falou, eu troquei a senha, porque eu estou pagando também e tudo mais. Cara, eu falei, Jesus, não, não. Se eu sou o cara da senha do Wi-Fi e eles não me emprestam a Netflix, eles que se lascam a Netflix para lá. Vão continuar com a senha do meu Wi-Fi, não tem problema nenhum. Gente assim não vai para frente não. E se for também não tem problema nenhum. Porque a gente tenta se justificar ainda, né? Não, eu não vou pagar mal com mal porque essa pessoa vai pagar lá na frente. Talvez nunca pague. Vocês sabiam disso? Talvez nunca pague. O mundo não é nosso, é deles. É do mentiroso, é do falso, é do caluniador. Ama eles, O mundo ama eles. Então, é perigoso você começar a dar tudo errado na sua casa, a internet está horrível na sua casa, e na desse está full HD. Mas é isso aí mesmo, gente. Nós somos crentes, irmão. Nós somos crentes. Talvez nunca vamos ser lembrados aqui. O nome não tem que estar aqui. Não tem que estar no holofote daqui. O problema das igrejas, hoje, é que elas querem bombar. Aí você pega uma pregação de 2 horas e bota um corte de 30 segundos, falando uma besteira gigantesca. Tem fora de contexto. Por quê? Porque aquilo ali mexe com o emocional das pessoas. Aquilo ali faz o seu Instagram bombar. Tem milhares de seguidores. Cara, se nós somos aqui para isso, nós estamos falhando. É preferível ter 4 aqui e a gente falar assim, cara, esses caras vão sair daqui direto para a glória. Não tem outro lugar não. É Jesus mesmo assim, o tempo todo. Porque está lotado e está todo mundo. Quem quer uma bênção? Quem quer a vitória? Deus tem o melhor para vocês. Sei lá. Deus é bom, isso que importa. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Tudo que Ele faz tem um propósito, nada sai do controle das mãos dEle. Cara, isso já devia ser o suficiente para a gente começar a orar. Ele ouve. Gente, não parou para pensar? O Criador do universo ouve você. Isso não é o suficiente para orar, não? O ser mais poderoso do universo. Quem é Thanos? Quem é Galactus? O ser mais poderoso do universo. Olha para dentro do seu quarto. Gente, dá vontade de ajoelhar agora. Jesus, vamos conversar aqui até amanhã. Deixa o povo para lá, só nós mesmo. Logo, uma vez que fomos salvos, precisamos buscar na Bíblia, de novo, a Bíblia interpreta a si mesma, né? Ferramentas para mantermos esse novo coração sempre atento aos cuidados de Deus, ou seja, respectivos à semente. Cara, a gente precisa o tempo todo está se policiando para que essa semente não caia no lugar que não deva cair. Essa pregação de hoje é uma pregação para te ensinar como lidar com todas as pregações que você ouvir a partir de hoje. Todas. Fulano está dando recado aqui, presta atenção, Deus está falando com você. Música, presta atenção, Deus está falando com você. O telão está aqui para isso. Talvez você não prestou atenção na letra, mas Jesus está escrevendo para você aqui um trem. Está querendo falar o tempo todo. O tempo todo. A gente não devia ser pessoas que nos acomodam com o nosso nível de conhecimento sobre Deus. Porque Deus é infinito. Deus é infinito. Nem a Bíblia contém tudo que Deus é, porque Deus é infinito. E para nós está tudo bem o tanto que a gente sabe. Não sabe nem a Bíblia. Quem dirá, ô Senhor? Não, mas eu sei das revelações. Nossa, Deus me revelou lá. Para que vai te revelar lá que você não sabe nenhum aqui? Gente, no nosso bairro tem umas igrejas que é bizarra. Bizarra. Eu vi esses dias uma igreja com um casal ajoelhado, meu filho, e o cara estava pingando óleo. Pingando. Dá para fritar uns trem nele lá. De tanto óleo. E aí você fala assim, nossa, mas coitado, falta de conhecimento. Não, falta de querer conhecer. Querer. Falta de conhecimento não é mais não. Foi-se a época em que você podia fazer a pataquada que você quisesse, e assim, você dava essa desculpa para Jesus, mas eu não sabia. Agora você sabe, se você não sabe, é que você não quis. Essa é a verdade. Gente,
Eu coço de pensar em Jesus me chamar para pastoreio. Eu coço de falar, Jesus, eu não sei nada. Nada. Como é que um cara abre um galpão, não saber nada? É pedir para morrer, é pedir para ser... Gente, é ateu demais um cara desse. É ateu. Eu sou bispo fulano. Não, você é ateu. Você é louco. Você vê o Deus vivo, falando da palavra dele, ignora e fala assim, não, eu sei. Você é maluco, cara. Você é doido da cabeça. É a mesma coisa de eu abrir ali um consultório de odontologia. Mesma coisa. Faz sentido nenhum. Não peguei num livro, sei nada. É a história do João de Deus, que é maluco, doido da cabeça. Não, as pessoas iam lá para ser curadas. Um cara que não sabe nada, com bisturi, vocês são doidos. Vocês são malucos de ir lá. Não, mas não se preocupa, porque eu vou baixar um cirurgião. Você é maluco. Como é que confia num trem desse, gente? Faz ô Senhor, ô Jesus. Eu entendo, irmãos, o desespero faz coisas. Uma pessoa desesperada entra até na Universal. Desesperada, ela entra. Vamos lá? Para eu não me alongar. Coisas, claro, gente, eu não consigo colocar tudo aqui, tá? Vou colocar só algumas. Coisas que nós podemos fazer para manter esse solo limpo. Vamos lá? A primeira delas é ouvir a voz de Deus. É a primeira coisa. Abram comigo em Hebreus 3. Isso é muito bonito, gente. Hebreus. Quando você está aqui em cima, os livros somem. Hebreus 3, 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Notem que na Bíblia de vocês existem aspas nessa palavra. São palavras do Espírito Santo, né? Tem que estar no Antigo Testamento. Vamos lá? Salmos. Gente, isso é muito bonito. Salmos 95. O autor de Hebreus estava explicando Salmo 95, 7 e 8. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massa no deserto. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Cara, vamos manter esse solo limpo? Ouve a voz de Deus. Não endureça o seu coração. Não coloca pedra onde está limpo. Faz nem sentido. Eu quero plantar. Aí você deixa tudo reto. Está faltando umas pedras. Aí joga umas pedras. Não faz sentido. Não coloque empecilho. Não coloque impedimento. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, e você pode ouvir a voz do Senhor todos os dias, através da palavra dele. Aí as pessoas falam assim, tem que ler, velho. Tem que ler. Não, mas eu queria que eu ouvisse a voz de Deus assim, audivelmente. Lê em voz alta. Aí você ouve a voz de Deus audivelmente. A gente para de correr atrás de coisa absurda, de coisa que a gente vai ficar em dúvida. Gente, quem não conhece alguém que teve profecia de que ia namorar e já era casado? Nossa, eu entrei na igreja uma vez. Nossa, você e essa menina era minha prima. Eu nem era crente, coisa de doido. E eu era criança ainda. Mas que criança vai namorar? É doido. O povo quer ouvir o que quer, não o que a Bíblia diz. E a promessa de Deus continua. Jeremias 29. Jesus, não deixa eu terminar, por favor. Jeremias 29. A partir do versículo 10. Assim diz o Senhor:
Quando se completarem os 60 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança de um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Nossa. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dissipei, e os trarei de volta para o lugar de onde os depositei, diz o Senhor. Viu que não é uma frase de fundo de caminhão? Não é. Tem todo um contexto, e é mais lindo ainda. Nós vamos procurar e nós vamos encontrar. Nós vamos orar e Ele vai nos atender. Do jeito que a gente quer, não, mas vai nos ouvir. Nos ouvir. De novo, gente. Eu lembro de um pregador que fala isso, que quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ora, o cosmos, o universo está te olhando, está te observando. O universo, o Criador de todas as coisas está olhando. Ele não cabe no quarto, mas Ele está no quarto, te olhando. Olha que bonito. A segunda coisa é o cuidado com o amor ao mundo. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, tá, gente? 1 João 2:15. Aqui também tem título, não se deve amar o mundo. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso se reflete no que vemos, ouvimos, falamos, nos lugares que frequentamos e nos nossos desejos. Não, eu quero ter um carro porque é para a glória de Deus. Não é. E Deus sabe. Não, quando eu começar a ganhar mais eu ajudo. Não vai. Não vai. É simples assim, gente. O que você não faz agora, você não vai fazer quando você tiver mais. Não vai. Não, quando me colocaram no louvor eu canto. Não vai. Não vai. Se você não adora no lugar que Deus te colocou, não vai mesmo. Quantas pessoas eu já vi subir no altar achando que estava abafando, e na hora que não está escalado, fica sentado, ou vai lá. Na nossa igreja não tem isso não, é uma dádiva. Em toda igreja que eu fui era assim. O cara vinha tocar, o Léo está concordando que o Léo já foi, ele já está ligado. Meu Deus do céu, é um negócio de maluco, não é não? É um negócio de maluco, você fala assim, não é possível. Pau torando, a pregação, o pastor está lá, meu filho, dando sangue. Aí você fala assim, gente, estou sentindo falta da galera. É toda a galera da música. Você já fez o papel desse. É gente que não adora aí, ó. Aí sobe aqui e fala bonito. Ô, gente, tudo que eu estou pregando aqui é bonito, mas se eu entregar para vocês, vocês fazem igual. Qual que é a diferença? É o poder de Deus. Se Deus não tiver aqui, não vale de nada, mas não vale de nada. Cantar a mesma coisa, tocar a mesma coisa. Ah, não, mas eu só estou tocando um teclado. Toca o teclado sem Jesus, você vê. É bonito para os outros, mas para você não muda nada. Ô, gente, eu cansei de ser assim, eu já fui assim demais. Agora é a oportunidade do irmão. Você fica até... Ô, gente, eu não tenho nervosismo nenhum para subir aqui. Nenhum. Meu nervosismo é eu e Deus. Filho. Falo assim, nossa, se eu falar besteira, o Senhor vai me trucidar. Eu e Ele. Oh, falar de Jesus aqui é mole demais. Oh, Senhor, Jesus, ainda mais que seja tudo legal. Fácil demais. Ninguém fala mal, ninguém fala assim, nossa, foi ruim. Ninguém. Foi todo mundo sem graça. Assim, ah, gente, foi bacaninha, né? Ele tentou, né? Oh, Jesus é legal demais. Minha maior preocupação não é essa. Ah, errei o tom aqui. Ué, nós começamos do zero, né? Quantas vezes? Ah, não, toquei uma nota errada. Meu, vai seguindo, ninguém nem percebeu. Se percebeu também, está prestando atenção demais. Vamos. Isso não é importante. Ô, gente, quantos cultos em épocas passadas, e hoje eu não tô livre disso acontecer, não, pode acontecer. De pessoas viraram para mim e falaram assim, cara, foi uma bênção. E elas saíram e eu chorar, falar, Jesus, eu não senti nada. Eu estava fazendo porque eu estava na escala. Eu não queria o Senhor, não estava querendo buscar ninguém, não. Não estava atrás de nada, não. Sabe? Perigoso isso. E isso reflete, o amor ao mundo se reflete. Não, eu não bebo, eu não fumo. Não.
Gente, cuidado. Ao que pensa está de pé, curte para que não caia. Cuidado. Não, eu não ando com nenhum mundano. Mas você vive igual um, então. Se os mundanos juntar com você, piora. Nem era, piora. Então, a primeira coisa é ouvir a voz de Deus. Está atento. A segunda é o cuidado com o amor ao mundo. Não é, gente, não ama o mundo. Não, cuidado. Você não está amando o mundo e não saber. E não perceber. E quando perceber, for tarde demais. Eu sempre falo isso. Uma coisa errada dura, assim, por muito tempo. O prazo de validade é trombeta que chama. Até a trombeta tocar, você faz o que quiser. A trombeta tocou, meu irmão. Já era. Mas eu não sabia. É um cara que sonda os corações. Não vai colar com ele. Não vai. Terceira coisa, as ferramentas espirituais. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós temos fé. Então, uma pessoa que não lê a Bíblia, ela não tem fé. Não tem fé. Não, mas eu creio em Jesus. Calma, 2 tribulaçãozinhas, você cai. É rapidinho. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, por ter contato com a palavra de Deus. É uma ferramenta espiritual para parar as arestas. É simples. Mas eu abrindo um texto, tinha nada a ver com o que eu estou sentindo. É isso mesmo, vai lendo. Não para que essa bibliomancia, abrir. Não, fala assim, hoje, se mesmo vou ler Atos. E lê Atos. Se mesmo vou ler Romanos. Lê Romanos tudo. Ô Jesus. Jeremias 33, 3. Não. Jeremias 33, 1. Vamos lá. Jeremias 33, versículo 1. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou: o seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse é o contexto dessa passagem. Eu vou te dizer coisas grandes. Para você talvez não vai dizer. Para mim talvez não vai dizer. Para Jeremias diz. Está aí. Contexto. Ler a palavra. Entender a palavra. Querer se interessar. A nossa igreja, eu falei isso com o Robinho já algumas vezes. Nós temos que fazer tudo que dá. Gente, tem acampamento? Nós fazemos. Mas não encheu, mas a galera não comprou. Não tem problema. No juízo nós não vamos ser cobrados de nada. Nossa, mas meu filho está dando problema. Ele não vai no culto de jovem, dá problema mesmo. Nossa, mas eu tenho uma preguiça de ler a Bíblia. É lógico, você não está na sede. Você não lê o clube do livro. É lógico, você vai ter preguiça. A igreja está aqui para dar ferramenta. Se você vai usar ou não, aí é você, né? Aí é você. A última coisa que eu coloquei aqui, as más companhias. 1 Coríntios. Gente, eu me estendi, vocês me perdoem. 1 Coríntios. Que também sumiu da minha Bíblia. 1 Coríntios 15, 33. 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E aqui nós temos o pulo do gato. Nós passamos o dia convivendo com não cristãos. Mas a Bíblia fala sobre se assentar na roda dos escarnecedores. Salmos 1. É bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, que não tem papo com essa galera. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Se você tem, a maioria dos seus amigos é descrente, você é um descrente. Não tem como você ter coisa em comum demais com eles e de menos com nós. Não tem como. Impossível. Impossível. E a Bíblia também incentiva os cristãos à comunhão, que foi o que eu falei aqui em Atos. As pessoas tinham tudo em comum, eles se reuniam para partir o pão. Quer crescer? Lê sua Bíblia, ora, busca o Senhor, mas tenha tempo com pessoas que fazem o mesmo. É assim que você cresce, cara. Não acaba o culto e vai embora correndo, não. Espera uns 10. Deus tem um tempo para falar com você através de uma conversa. Espera um pouquinho. Eu sei que você está cansado, está todo mundo cansado. Eu sei que o dinheiro está curto, de todo mundo, junto o curto meu, o curto seu, não compra uma pizza aí, vai vivendo. Crente só come, gente, é só isso mesmo. Vai comer com os irmãos. Vocês estão entendendo? Muitas das vezes Deus está dando uma oportunidade, cara, de você crescer na fé numa conversa, mas você está tudo bem, vai seguindo, não, é o meu jeito, é minhas coisas, as pessoas não me entendem. Hoje ninguém entende ninguém mesmo, não, ninguém. Não, está todo mundo corrido, para todo mundo está corrido também.
Todo mundo. A conclusão: com a ajuda de Deus e através de uma vida dedicada a servi-lo, conseguimos preparar bem o nosso solo para que a palavra possa gerar frutos. Esse é o objetivo. Por que eu faço tudo isso? Para Deus me abençoar? Para as coisas darem certo na minha vida? Não. Você faz tudo isso para frutificar. Frutificar. Sabe o que é frutificar? É você ouvir uma mensagem e quando o irmão está precisando de ajuda, você lembrar: opa, estava lendo isso ontem. Pregaram isso. Aqui, vou procurar aqui no YouTube da igreja, que tem uma pregação sobre isso. O Robinho falou mesmo. Você está fresco. Você vive a palavra de Deus. As pessoas quando entram aqui na igreja se impressionam. Ai, nossa, mas a galera só fala de Jesus. Não, mas a galera gosta de... Não tem outra coisa para falar. Não tem outra coisa. Nada traz a alegria tanta quanto é. Não traz. Gente, nós saímos. Nós fomos no sítio. Nós começamos a discutir uns trem muito da hora, velho. Eu estou assim: Jesus, essa conversa está boa demais. E o sono foi batendo. Eu falei: Jesus, mas essa conversa está boa demais. E você fica assim: Jesus, é muito bom, cara. Está no meio de gente que entende. Que você está passando por luta e fica assim: é difícil, né? É difícil para todo mundo, irmão. Não quero ouvir isso, não. Aí o irmão que vira para você e fala assim: cara, não sei também não. Mas vamos chorar junto, velho. Quem sabe? Não resolve nada ou resolve alguma coisa. Está feliz? Eu estava triste, mas você está feliz? Não, estou feliz. Resolveu o problema. E a gente sempre se lembrar de Jeremias 29. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Usar o versículo certo. A boa terra, com todo o coração, com toda a vontade. É só assim que a gente se livra, cara, de Satanás. É só assim que a gente se livra das preocupações tomarem a nossa mente, de nossos desejos, que para mim hoje é a pior coisa. Porque tudo que você vê na televisão é para você, é por você, é a sua vontade, é do seu jeito. E Deus, é você que manda. Você que manda. Vamos ficar de pé? É por isso que músicas como aquela que a Vanessa canta sobre a terra seca me pegam muito, sabe? Porque não interessa se Deus vai me dar alguma coisa, se as coisas vão ir bem. Eu sei que para quem não está sofrendo é fácil falar. E quem está passando por isso fala: cara, eu quero sair. Deus sabe. Nós temos um Deus que é amoroso. Mas a matemática de Deus é diferente da nossa. Enquanto na nossa matemática a gente tem que resolver para ficar bem, na de Deus a gente tem que entregar para ficar bem. Confia nele, ele faz. Está na mão do cara. Mas está doendo ainda? Vai doer um tempo ainda. É normal. Mas está na mão do cara. Ah, eu coloquei. Não, você não colocou, tá. Só entende que tá lá, cara. E quanto mais você tentar mexer na mão de Deus, pior é. Você não sabe fazer. A nossa preocupação deve ser em manter esse solo receptivo, para quando a palavra vier, ela gerar fruto. Jesus, por que minha vida não muda? Porque a semente cai, mas ela não dá fruto. Porque a semente cai, Deus fala o tempo todo, Ele não para de falar. Ou seja, a semente, a palavra está caindo. Então por que eu não estou mudando? É o solo, o problema não está na semente. O problema não está no pastor que é fraco, no pregador que é fraco, nas músicas que são ruins. Não está. O problema está no solo. Essa é a raiz do problema. E sobre esse solo a gente pode fazer algo. A gente pode mudar. A gente pode insistir um pouco mais, andar mais uma milha, deixar de dormir uma horinha a menos para buscar Ele. Acordar uma hora mais cedo, eu não sei. Abrir mão, entre muitas aspas, do seu horário de almoço. Vale a pena tratar esse solo. E sabe o que é o mais legal? É que não importa o quão sujo esse solo esteja, Jesus limpa. É Ele quem molda. É Ele que muda. Está na mão do cara. Ele criou tudo. Ele não tem dificuldade nenhuma em limpar esse solo. A gente tem que querer também, né? A gente tem que querer. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e que a gente peça ao Senhor ouvidos, porque Ele finaliza a
parábola com quem tem ouvidos, ouça. Vamos começar uma coisa de cada vez? Vamos começar ouvindo a voz de Deus? Vamos começar sendo receptivos? Vamos começar pedindo para que Ele tire o nosso coração de pedra, para que Ele guarde as palavras dEle no nosso coração, para que nós não pequemos contra Ele. Oh Senhor Jesus, o Senhor é bom. O Senhor é tão maravilhoso que não deixou a salvação nas nossas mãos. O Senhor é tão santo e tão poderoso que o Senhor não se contenta em nos dar só bênçãos materiais. O Senhor é tão amoroso, Deus, que o Senhor cuida das áreas que nós não cuidamos. E nessa noite, Deus, nós estamos aqui humildemente te pedindo que abra os nossos ouvidos, que abra o nosso coração, que transforme os corações de pedra em corações de carne, Deus. Que nos lave de todo o pecado, que nos ensine o caminho a trilhar, que nos dê escape diante do pecado, Deus, que nos dê amigos em caminhada, que nós possamos valorizar a sua igreja, que nós possamos valorizar as amizades cristãs, valorizar a sua palavra, a Bíblia Sagrada, valorizar o estudo dela, o ensino sobre ela, que nós possamos nos importar com aquilo que nós estamos nos alimentando, Deus, com a semente que nós estamos deixando cair, Deus, que nós possamos estar atentos. Nós temos muita preocupação, Deus, muitas preocupações do nosso dia a dia, Senhor. Que nenhuma delas seja mais importante do que a preocupação de estar adorando o Senhor em espírito e verdade. Nós temos muita tribulação, Jesus, muita dificuldade, Deus, mas que nada nos tire do alvo, nada tire os nossos olhos do alvo, que é o Senhor. E Satanás tenta, Deus, tenta muito contra a nossa vida, contra os casamentos, contra as amizades cristãs, contra a família, Deus, contra a igreja reunida, Jesus. Nos protege com o seu Espírito Santo, nos guia a verdade, Deus, nos permite aprender cada vez mais com o Senhor. Esse é o nosso desejo. E se esse não for o nosso desejo, Deus, coloca no nosso coração esse desejo, porque nada mais importa. Nada do que nós teremos ou não teremos importa mais do que ter o Senhor, do que ter a salvação do Senhor. Guarda o nosso coração, Deus, pelo nome do seu Filho amado, não por nós, pelo seu santo nome, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém.